Gênesis 44, versículo 1. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca do seu saco. E põe o meu copo e o copo de prata na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José havia falado. Esses versículos querem dizer que José secretamente colocou em operação o teste final para seus irmãos mais velhos, ordenando ao administrador que colocasse o copo na boca do saco de Benjamim. Ao observar a resposta dos outros irmãos ao problema de Benjamim, José teria condições de notar de primeira mão o caráter dos outros irmãos. E assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, eles e seus jumentos. E quando havia saído da cidade e ainda não estavam distantes, José disse a seu administrador: levanta-te, segue os homens, e quando os alcançares, dize-lhe: por que pegastes o bem com o mal? Isso não é o que o meu senhor usa para beber, e pelo qual ele adivinha? Fizestes mal em fazer isso. E ele os alcançou, e lhes falou as mesmas palavras, e eles disseram: por que meu senhor diz essas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme esta coisa. Eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos trouxemos novamente a ti da terra de Canaã. Como então nós roubaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aqueles dos teus servos com quem for achado que mora, e nós também seremos escravos do meu senhor. E ele disse: então seja agora de acordo com as vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer, cada homem pôs em terra o seu saco, e cada homem abriu o seu saco. E ele procurou, e começou pelo mais jovem, e terminou com o mais jovem, e o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram de suas vestes e carregaram para cada homem aos seus jumentos, e voltaram à cidade. E Judá disse aos seus irmãos: vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali, e eles postraram-se em terra diante dele. Esses versículos querem dizer que José então determinou ao administrador que fosse alcançar a pequena caravana, armado com uma acusação preparada em relação ao copo cerimonial. O administrador confrontou o grupo. José mencionou adivinhações com parte da manobra para fazê-los pensar que este era um copo muito valioso. Não há evidência de que ele realmente praticasse adivinhação. Mais tarde, a adivinhação foi oficialmente proibida para os israelitas na lei. Os irmãos responderam com descrença e negação à acusação do administrador. Apresentando rapidamente uma defesa, eles primeiro forneceram uma evidência de sua honestidade. Eles tinham trazido de volta o dinheiro encontrado na boca dos seus sacos após a primeira viagem. Em seguida, o grupo propôs uma severa punição para qualquer um entre eles que fosse apanhado com a taça que morra. Finalmente ofereceram os outros 10 de seu grupo como escravos por toda a vida. Rejeitando a oferta excessiva dos peregrinos, o administrador indicou que somente o elemento culpado se tornaria seu escravo. Apesar de o administrador conceder aos irmãos inocentes permissão para retornarem à sua terra, todos eles voltaram à cidade em uma demonstração de solidariedade para com Benjamim. Versículo 14. De Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali, e eles prostraram-se em terra diante deles. E José disse: que ato é esse que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá disse: o que diremos ao meu senhor? O que devemos falar? Ou como nos inocentaremos?
Deus descobriu a iniquidade dos teus servos. Eis que somos servos do meu Senhor, tanto nós quanto aquele com quem também foi achado o copo. E ele disse: longe de mim que eu faça isso, mas o homem cuja a mão foi achado o copo, este será meu servo. E quando vós levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. E então Judá se aproximou dele e disse: ó meu senhor, deixai de teu servo, suplico-te, fala uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não deixai que tua ira se acenda contra o teu servo. Porque tu és como o próprio Faraó. O meu senhor perguntou aos seus escravos, aos seus servos, dizendo: tendes ainda um pai ou um irmão? E nós dissemos ao Senhor: temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice. Um pequeno e um irmão está morto, e só ele foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. E tu dissestes e a teus servos: traze-o a mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos ao meu senhor: o rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. E tu dissestes a teus servos: se vossos irmãos mais jovens não vier, não vereis mais a minha face. E aconteceu que, quando nós subimos até a teu servo, meu pai disse-me-lhes as palavras do meu senhor. E nosso pai disse: ide novamente e comprai um pouco de alimento. E dissemos: não podemos descer. Se o nosso irmão mais jovem for conosco, aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem, se nosso irmão mais jovem não estiver conosco. E teu servo, meu pai, disse-lhes: sabeis que minha esposa e meus 2 filhos, e um se foi de mim. E eu disse: ele certamente foi despedaçado, e eu não o vi desde então. E se tirardes também de mim, um mal acontecer a ele, levarei meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Esses versículos querem dizer que desde o filho mais desconfiado de Jacó, Judá, falou pelo grupo, lançando-se em terra distante, em terra diante de José, e ele confessou que Deus descobriu a iniquidade deles, uma referência aos pecados contra José, há mais de 20 anos. Em segundo lugar, José manteve a solidariedade do grupo ao indicar que todos os irmãos, não apenas Benjamim, se tornariam servos do meu senhor. A imediata rejeição dessa oferta por parte de José teria acrescentado mais tensão à situação. E o discurso de Judá, mais longo da Bíblia, por um dos 2 filhos de Jacó, marca o momento decisivo do relacionamento entre José e seus irmãos. E uma manifestação de grande humildade, Judá se referiu a José em 7 ocasiões como meu senhor, e os 12 ocasiões se referiu a si próprio e os membros do seu clã como teus servos. Após uma apresentação de seu clã como teus servos, após uma apresentação de 3 conversas contenciosas, uma que os irmãos tinham tido com José e 2 envolvendo Jacó, Judá disse que seu pai morreria de tristeza se alguma coisa acontecesse a Benjamim. Versículo 30. Agora, pois quando eu for teu servo, meu pai e o rapaz não estiver conosco, visto que a sua vida está atada com a vida dele, e acontecerá, quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá. Os teus servos levarão com tristeza a sepultura, e os cabelos grisalhos dos teus servos a nosso pai. Portanto, o teu servo se tornou fiador do rapaz diante do meu pai, dizendo: se eu não o trouxer a ti, então eu levarei a culpa diante do meu pai, para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz, como servo para meu senhor, e deixa o rapaz subir com os meus irmãos, com seus irmãos.
Como, pois, eu subirei a meu pai, e o rapaz não estando comigo? Para que, porventura, eu não veja o mal que virá sobre o meu pai. Esses versículos finais querem dizer que no passado, Judá havia separado seu pai Jacó de um filho de Raquel, ao enviar José como escravo ao Egito. Para salvar a vida do clã, ele tinha se colocado voluntariamente como fiador diante de seu pai pelo bem-estar de Benjamim, o único outro filho de Raquel além de José. Agora Benjamim, como seu irmão mais velho, José estava a ponto de ser feito escravo no Egito, sabendo que pelo resto da vida suportaria essa culpa diante do seu pai. Se Benjamim não retornasse para casa, Judá se ofereceu a ficar no Egito como escravo de José.